Quando eu vejo casos de pessoas que se acham superiores, como o mais alto grau da inteligência e do bom exemplo, só porque têm uma profissão que gera prestígio ou muitas posses, e usam isso para intimidar e humilhar outras pessoas, rapidamente me vem na cabeça uma música, The Fool on the Hill, dos Beatles, e um quadrinho, Os Invisíveis, de Grant Morrison, e será sobre eles que falarei neste vídeo. Bom, Os Invisíveis é uma HQ roteirizada por Grant Morrison e desenhada por vários artistas e foi publicada entre 1994 a 2000 no extinto selo Vertigo, hoje DC Black Label. O quadrinho trata de diversos temas acerca da filosofia, política, magia, sociedades secretas e uma batalha onde a liberdade está em risco. Os Arcontes, entidades transdimensionais da Ordem, planejam há muitos séculos dominar e escravizar a humanidade através de agentes infiltrados nos mais variados níveis da hierarquia humana. Entretanto, existe uma secreta organização anarquista e mística, distribuída em células pelo mundo afora, que é incumbida justamente de combater esse plano autoritário dos Arcontes, e essa organização é conhecida como Os Invisíveis. Nas primeiras edições do quadrinho, os Invisíveis estão precisando de um novo membro para uma de suas células na Inglaterra, liderada por King Mob, que por sinal é uma das personificações do próprio autor Grant Morrison. Esse novo membro acaba por vir a ser um adolescente que mora em Liverpool. Seu nome é Danny McGowan, que mais tarde será conhecido como Jack Frost, após sua iniciação na célula. Danny é um adolescente problemático, não tem pai e não tem uma boa relação com a mãe que o despreza. Ele acaba por viver muito mais na rua, e após se meter em alguns delitos, o que culmina em seu ousado feito rebelde de incendiar a biblioteca da escola. Danny McGowan é descoberto e condenado a pagar sua pena numa instituição para garotos fora da lei como ele, a famosa Casa da Harmonia. O futuro Jack Frost agora está preso a uma instituição que inclusive é liderada pelos Arcontes, que doutrina os jovens a não pensarem em terem um senso crítico medíocre. Mas os Invisíveis não deixam barato e o líder da célula inglesa, o King Mob, realiza um plano de resgate e consegue salvar o garoto da Casa da Harmonia. Depois de todos esses acontecimentos conturbados, King Mob deixa Danny McGowan numa rua da cidade e some. Mas lê do engano de Danny, se ele pensou que de fato foi largado lá à deriva. Bom, McGowan agora mora na rua e segue escondido. Afinal, agora ele é um foragido da justiça. Mas um certo dia, quando McGowan estava pedindo esmolas, eis que, inesperadamente, aparece um velho mendigo, cantarolando coisas que parecem não fazer muito sentido. Seu nome é Tom O'Bedlam, mais conhecido como Tom o Louco. Mas até aí tudo bem, é só mais um velho inofensivo falando coisas aleatórias. Só que numa noite, quando Danny estava andando, ele se revolta e quebra a vidraça de uma loja. Naquele exato momento, um policial o vê cometendo delito. Rapidamente, nosso Jack Frost foge. E nesse momento, quem é que aparece para livrar a barra do nosso jovem inglês? Pois é, justamente ele, Tom O'Bedlam, ou o Louco, se assim quiser chamar. Ele puxa o fugitivo Danny e o torna invisível, fazendo com que de fato o policial perdesse o adolescente de vista. Bom, nem o Danny McGowan entendeu como isso aconteceu, sendo que o policial estava olhando para ele. Mas para Tom era simples de explicar. Foi magia. A partir daí, a amizade entre Danny e Tom irá ficar cada vez mais próxima. Até porque existe um propósito para isso. O Bedlam simplesmente é um contato dentro da Ordem dos Invisíveis. Ele foi requisitado por King Mob para que pudesse dar os primeiros ensinamentos ao Danny e iniciá-lo nos mistérios da organização. A importância de Tom é tão grande nesse novo ciclo de McGowan para se tornar Jack Frost que reflete em até nós leitores, pois quando começamos a leitura do quadrinho, nós entramos nesse mundo assim como o jovem Danny, sem conhecer os princípios dos Invisíveis e o que está envolvido. E quem nos dá os primeiros ensinamentos é justamente Tom O'Bedlam, ensinamentos esses que também serão fundamentais para entender o restante da série. Durante o processo, Tom será responsável por tirar todo o preconceito que Danny tem acerca de suas capacidades e abrir sua mente para a magia que existe na cidade, no caso Londres. Basicamente, eles vão andando pelas ruas e Tom vai ensinando ao Danny a funcionalidade dos símbolos mágicos da cidade, dos animais, enfim. Nosso velho morador de rua ensina ao jovem inglês sobre a segunda Londres, a Londres invisível que poucas pessoas conseguem ver. Sobretudo, o velho Tom também serve como um tutor para que Danny não desperdice suas potencialidades
e possa seguir o caminho do conhecimento e da tolerância que anda tão em falta em nossos dias. Juntamente disto, Tom O'Badlam mostra ao jovem McGowan as ilusões que a cidade apresenta. Durante a leitura, vamos entendendo a visão de mundo de Tom e percebendo por que um homem como ele prefere levar um estilo de vida longe de bens materiais que para uma sociedade materialista beira a loucura. Como o próprio O'Badlam diz, as pessoas nos olham e veem pobreza e loucura, mas estão enxergando através das grades de suas gaiolas. Há um palácio em sua cabeça, garoto. Aprenda a viver nele. Com o tempo, o leitor vai se dando conta que de louco o Tom não tem nem um pouco. Na verdade, existe uma inversão do mundo na perspectiva de Tom. Tom O'Badlam, que no mundo normal é menosprezado por ser pobre, no mundo mágico é um sábio com grandes poderes. Tom simplesmente não compactua com os valores morais provenientes do consumismo. Ele simplesmente não deseja ter riquezas materiais. Para ele, a riqueza está em outras coisas, como por exemplo, nos afetos, em respeitar os animais e com isto seguir vivendo em harmonia de acordo com os seus valores, sem impor nada a ninguém, cultivando boas risadas e compartilhando sua sabedoria com quem queira aprender. Aí eu pergunto, pessoas como ele, por pensarem em viverem desta maneira, deveriam sofrer algum tipo de violência e discriminação? E aí que entram os Beatles, ou melhor, uma música dos Beatles em específico, chamada The Fool on the Hill, ou O Tolo na Montanha em português, que está no álbum The Magical Mystery Tour de 1967. A música como um todo é emocionante e o videoclipe protagonizado pelo Paul McCartney é muito legal também. A letra de The Fool on the Hill flerta com a dualidade do tolo na sociedade. Esse tolo que serve de estereótipo para a pessoa que não pensa como a sociedade materialista e que encontrou sua própria satisfação na vida. Na segunda estrofe da letra diz: "Mas ninguém quer conhecê-lo. Pode-se ver que ele é só um tolo, e ele nunca dá uma resposta." Esse trecho apresenta uma indisposição das pessoas em não querer conhecer o tal tolo, portanto não querem entendê-lo. E assim, por ele não compartilhar de suas ideias padronizadas, é taxado como tolo. Não apenas no trecho que acabei de comentar, mas nas outras estrofes, dá para notar que a música coloca esse tolo na posição de uma pessoa que passa despercebida na sociedade, em que sofre preconceito por não compactuar com os mesmos valores. E se porventura quando é percebida, é menosprezada. Bom, em nosso mundo, quando isso se intensifica, gera violências das mais tristes e vemos um show de intolerância. Agora, parando para analisar, é possível traçar muitos pontos em comum entre The Fool on the Hill e Tom O'Badlam, no que diz respeito ao assim rotulado tolo que é ignorado, mas que tem muito a contribuir, seja através de suas experiências, visão de mundo ou outra coisa, afinal, sobretudo, são seres humanos. E como ser humano, independentemente de condição financeira, deve ser valorizado. E sabemos que a estupidez humana pode estar em qualquer lugar, seja nas ruas, na opinião de um empresário egocêntrico que pensa que pode dar um golpe de estado quando quiser, ou na cadeira de um presidente. Lembrando que a canção dos Beatles fala simplesmente de um tolo na montanha. Poderia ser também o tolo da família ou da escola, mas no caso de Tom o agravante é maior, pois ele é uma pessoa em situação de rua e sabemos que a discriminação é ainda pior. Acredito que um dos maiores ensinamentos de Tom O'Badlam seja o de que existe um grande pensamento geral, até implantado dentro de nós mesmos e nem nos damos conta, de que apenas alcançaremos a prosperidade e seremos bem-sucedidos se tivermos rios de dinheiro e muitos bens materiais. Logo, se você não está nesse patamar, é desvalorizado e discriminado, servindo de pano de fundo para a manifestação da intolerância que tanto temos visto nos últimos tempos por certas pessoas. Shows de exibição de superioridade e ignorância, mas que na verdade apenas deixa claro o quão mesquinha uma pessoa assim é, o quão grande é a sua insegurança e que para se sentir bem precisa atacar alguém e humilhá-la em público. Infelizmente, são atitudes que geram brigas, tristeza e mal-estar social. Como diria o mestre Willy Wonka, onde está a boa educação? Na cabeça ou no coração? É de se pensar, não é? Ele nunca os ouve. Ele sabe que os tolos são eles. Não gostam dele. Mas o tolo na montanha vê o sol nascer e se pôr. E os olhos em sua cabeça veem o mundo girando ao redor. Portanto, quem é o tolo afinal? Eu sou o Góis Murdock e se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva também em nosso canal caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma novidade dos quadrinheiros. Meu muito obrigado e até breve.